eu sou o Gustavo Hipólito Júnior, sou o fundador e CEO da Gold Street Venture Capital, fundo de investimento, vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Minha formação toda veio em tecnologia, trabalhei em multinacionais de alto desempenho, de auto inovação tecnológica, como a Xerox, a Siemens, IBM. Depois trabalhei em telecomunicações e de 2016, das 2015 para cá, Deus tem feito uma transformação gigantesca na minha vida, na minha esposa, na minha família, com esse projeto. Essa é minha família. Você vê que é uma família eclética. Tem metade de palmeirenses, metade de corintianos, né? A gente convive até que bem com isso, né? Fazer o quê? Né? Deus dá os desafios, a gente enfrenta, né? Então a gente vai lá, esposa corintiana, um dos filhos corintiano. Minha esposa está aqui, a Clarissa, e estamos seguindo juntos nessa jornada. É difícil às vezes, né? Como vocês podem ver, mas deixa eu do lado de cá, acho que é melhor. Mas a gente segue firme. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas aqui. O que você acha da capacidade de ter sucesso na carreira? Uma coisa boa, uma coisa ruim? Quem pensa em sucesso na carreira está pensando correto? Umas reflexões aqui. Capacidade de empreender e criar negócios lucrativos. Você acha que isso é do homem? É uma coisa que é legal, uma coisa que é boa, positiva. Capacidade de investir e obter rendimentos em ações. Bom, vocês viram a palestra do Paulo, me ajudou bastante a me economizar um bom tempo aqui, né? Capacidade de investir em produtos financeiros. Isso é dom? É um talento? O que vocês acham? É um exercício, legal. Quem mais se arrisca a falar alguma coisa? Vamos participar hoje, tá, pessoal? Vamos falando aqui, senão fica maçante aqui, ó. Eu acabo dormindo assim. Vamos lá. Então sim, é um talento, é um dom, né? Então nós não podem ser desperdiçados, né? Sim, usados para a honra e glória do nosso Deus. Então tudo que eu falei aqui, ter uma carreira de sucesso, investir na bolsa, investir em empresas, usar bem o seu dinheiro, o seu talento, tudo isso é dom, tudo isso é um talento que Deus te deu para que você use, ok? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de dinheiro, na Bíblia tem 38 parábolas. Dessas 38 parábolas, 16 estão falando entre dinheiro e posses. Então olha que é um tema muito presente na Bíblia. Dos versículos, mais de 2.350 versículos falam de dinheiro ou posse. Ou seja, Deus se preocupou ao produzir a Bíblia de uma maneira que nos trouxesse informação sobre como lidar com isso e de mostrar para a gente o que é ter dinheiro e posse. Então não é preciso ter medo do que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro, porque as leis de Deus não têm como objetivo nos punir ou restringir, mas nos abençoar quando entendemos e aplicamos seus princípios. Tudo bem até aqui? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Não, não é? Ou sim? Vamos lá? Beleza, pessoal. Então a gente está falando aqui sobre investimento à luz da Bíblia, ou seja, investimento com propósito, não é? Então quem tinha esse paradigma, quem tinha essa, meu dinheiro está servindo a mamon, não é assim, ok? A gente vê que a Bíblia está embasada, o dinheiro tem a sua base bíblica, os bens têm sua base bíblica, o investimento tem a sua base, empreendedorismo também. E quando a gente fala da parábola dos talentos, todos conhecem a parábola dos talentos aqui? Precisa repetir? Querem que a gente dê uma lida nela antes, para vocês relembrarem? Ou todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Alguém não lembra? Bom, vamos lá. Então, estou assumindo que todo mundo lembra, hein? Tive umas caras assim... Bom, quando a gente fala da parábola dos talentos, a gente lembra que o servo deixou com o mestre deixou com 3 de seus servos os talentos, não é? Para um ele deu 5, para um ele deu 3, para um ele deu 1. E aí ele foi viajar, ficou um bom tempo fora, e ele voltou, e aí o primeiro tinha dobrado os seus talentos, virou 10, o outro tinha dobrado os talentos, virou 6, e o outro virou 1. Por quê? O que ele fez?
Ele enterrou o talento. Ele fez errado? Quem acha que ele fez errado? Existe uma cultura dos judeus, ao pegar um bem de alguém, dinheiro de alguém emprestado, que vai ter que ser devolvido, como segurança, eles enterravam aquele dinheiro, aquele bem, para que ninguém pudesse ter acesso. Existiam leis falando sobre isso. Quem se enterrasse ia ser punido. Então era uma forma segura de ele guardar o dinheiro dele. Ou seja, ele foi bem, vamos dizer, precavido ali, né? Como? Zeloso, né? Mas ele enterrou esse talento. E aí a gente vê que a história apresenta um significado ético facilmente perceptível e apresenta lições profundas que ajudam a compreender qual que é a responsabilidade humana na vida econômica. Primeira lição que a gente tira daqui é o seguinte: em uma visão simples, vemos que investir e obter lucro não é imoral ou contrário aos ensinamentos bíblicos. Porque dos 3 que receberam os talentos, 2 investiram o dinheiro e tiveram retorno sobre isso. Ok? Então, Jesus, quando contou essa parábola, ele quis mostrar a forma que você conduzir o seu dinheiro, de você usar o seu dinheiro. Como é que você faz? Você enterra ou você faz ele produzir riqueza? Na parábola, o mestre inverte o entendimento da lei rabínica, como eu falei. Ou seja, enterrar o dinheiro é que está errado. Enterrar aquele dinheiro e não ter resultado com ele, não fazer ele crescer, não fazer ele prosperar, ou seja, ele ajudar alguém, ele trazer rendimentos, é o que está errado. Ele é como se fosse um prejuízo, né? E Deus nos ordena utilizar nossos talentos para fins produtivos. Não é trocar dinheiro por dinheiro, mas ser produtivo, abençoar alguém, abençoar a outros. E a parábola enfatiza a necessidade de trabalho da criatividade e condena a preguiça. O que era mais fácil eles terem feito? Ter enterrado o dinheiro, viver tranquilo e quando ele voltar devolver o que ele deu? Ou procurar um investimento seguro, mas que trouxesse um resultado financeiro, um investimento que pudesse multiplicar aquele dinheiro que o mestre havia confiado a eles? O que é mais fácil fazer? Enterrar o dinheiro, né? Quantos aqui enterram o dinheiro na poupança? Por que eu falei isso? Né? Hoje o menor rendimento que nós temos de aplicação financeira qual que é? A poupança. Ele é o mais seguro, não é? Então você fala assim, não quero ter problema, vou aplicar meu dinheiro. Põe na poupança, né? A liquidez é diária, né? Você consegue tirar, aliás é mensal, né? É uma liquidez boa, mas o rendimento hoje em dia em juros baixos. A gente vai falar sobre isso daqui para frente também. Então vamos lá. E quando o lucro é o objetivo a ser alcançado pelo uso do talento empresarial, isso não configura ganância, é apenas o uso apropriado do dom. A gente está falando muito de BAM aqui, e a gente então tem visto empresários abrindo seus negócios lá fora. E o que houve no passado? Algumas agências missionárias criavam negócios de fachada para levar os seus empresários, seus missionários para fora. Empresas que não davam lucro, que nem existiam às vezes. Isso é correto? Não. Uma empresa tem que ser o quê? Autossustentável. Uma empresa tem que ser autossustentável. Ganhar dinheiro com negócios não é errado, é o propósito. Exatamente o propósito. Eu vou ter um negócio que seja autossustentável, que sustente a mim enquanto empresário, que estou investindo meu dinheiro ali, meu tempo, meus recursos, para que o negócio prospere, e vou também estar distribuindo essa riqueza com os funcionários, com os acionistas, investidores, mas eu vou estar criando riqueza ali, ok? Então eu empreender alguma coisa visando lucro, isso não é ganância. Você trabalhar com coerência, com inteligência, ok? Vamos para mais um aqui. Esse está mais apagadinho, vamos lá. Os talentos e matérias-primas que cada um de nós tem não são inerentemente injustos. Todos nós temos a responsabilidade de empregar as capacidades e habilidades das quais fomos dotados. Isso aqui também é sério, não é? Deus nos deu vários talentos, dons, capacidades, não é? Deus nos capacitou ao trabalho, né? Nós estudamos, fomos para a faculdade, aprendemos uma profissão, aprendemos técnicas, né? E como é que a gente emprega isso?
grande parte emprega para benefício próprio, ok? Mas Deus quer isso? Não, Deus quer que você seja um instrumento na mão de Deus onde quer que você esteja. Vamos remeter lá para a grande comissão: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Quando ele fala isso, ele não está falando, pastor, vai lá e prega o Evangelho, missionário, vai lá e prega o Evangelho. Não, é Marcelo, vai lá e prega o Evangelho, Clarissa, vai lá e prega o Evangelho, Gustavo, vai lá e prega o Evangelho. Por que isso? Porque nós temos acesso a pessoas que o seu pastor não tem, que o meu pastor não tem. Vocês têm acesso às pessoas que os missionários não têm acesso no seu ciclo de trabalho. Então, quando Deus capacitou você, te deu dons, te deu talentos, é para que você pudesse usá-los para Deus, para glorificar a Deus, ok? Empreender a mesma coisa. A parábola dos talentos implica que a inatividade ou desperdício do talento empreendedor incita a ira de Deus. O que aconteceu com o servo que enterrou o dinheiro? Quem lembra o que aconteceu com ele? Foi? Perdeu, não é? Os outros dois ganharam, não foi? E aquele servo que enterrou o talento dele perdeu. Então quando a gente... Exatamente, né? Exatamente. Então ele foi punido, inclusive, não é? Então olha só que ensinamento interessante. Se eu tenho um talento e eu enterro o meu talento, o que eu estou fazendo? Provocando a ira de Deus, não é? Eu não estou atuando ou agindo conforme Deus está dizendo para a gente fazer. Mais alguns pensamentos aqui. Sobre macroeconomia. Os 8 talentos iniciais se transformaram em 15. Assim, não é a história de um jogo de soma zero. O que é soma zero? Chega sempre empatado, né? Não cresce nem diminui. O ganho de um não ocorre à custa do outro. O mesmo se aplica à economia atual. Ou seja, quando esses dois servos aplicaram o dinheiro do mestre e ganharam em cima disso, eles prejudicaram alguém? Não prejudicaram. Eles tiveram um rendimento, aplicaram, sei lá, numa plantação que tinha ali, depois colheu a plantação, vendeu e multiplicaram o dinheiro deles. Aplicou, sei lá, na produção de artefatos, venderam os artefatos e teve o dinheiro dele de volta, acrescido, não é? Então, quando eu faço quando eu invisto em algo que não causa o prejuízo de outro, é um investimento correto. Eu estou trabalhando para criar riqueza, né? E a quem Deus deu o dom e o talento de criar riqueza? Ao homem, não é isso? Isso está na Bíblia. Vamos lá. A economia depende fortemente de empreendedorismo, do investimento, da tomada de risco e da expansão da riqueza e da prosperidade. Devemos ser mais críticos quanto à maneira como nossa cultura trata o empreendedorismo. Ontem o Metz colocou no... Quem estava aqui ontem à noite e viu o Metz falando? Vocês viram a pirâmide que ele mostrou? Quem estava no topo lá? Pastores, missionários, depois aqueles que servem, né? Aqueles que estão no serviço a outros, na saúde, professores, depois em todos os profissionais. E lá embaixo, no fogo do inferno, está o empresário. Tem um que é pior, que é o advogado, que está embaixo dos empresários ainda. Tem algum advogado aqui? Opa, então, desculpa, mas é a verdade. Somos mal vistos, não é? Falar, esse cara só pensa em dinheiro. Não é isso que pensam da gente? É isso que pensam da gente o tempo todo. Mas a hora que o negócio aperta, correm para quem? Para o empresário. E se apertar muito, corre no advogado. Não é isso? Brincadeira. Vai processar. Mas é verdade. Ou seja, algumas culturas veem empreendedorismo como uma coisa ruim. E a gente tem essa mania aqui, né? É muito espalhado isso. O cara é empreendedor. O cara está só pensando em dinheiro. Não é assim. Não é assim. Ok?
A parábola dos talentos sugere a superioridade moral da livre iniciativa, do investimento e do lucro. O socialismo nega isso, ok? Então aqui está instituindo o quê? O capitalismo. Quando a gente começa a estudar o capitalismo, a gente começa a ver que ele só funciona quando ele está baseado em uma estrutura ética, moral e de conceitos bíblicos fortes. As culturas hoje no mundo que tem um capitalismo forte, elas estão baseadas em ética, em pilares judaico-cristãos muito solidificados, né? A gente fala, mas a Rússia agora é capitalista. Vai lá viver na Rússia, vê o índice de corrupção que tem ali. Funciona o capitalismo lá? Não. Tudo tem um jeito, tudo tem um por fora, tudo tem alguma coisa errada, né? Então, você pega essas culturas que implantaram depois do capitalismo, mas não tinha uma base sólida judaico-cristã, uma cultura judaico-cristã estabelecida. Esses países têm muito problema de corrupção, de negócios que não são corretos, práticas concorrenciais erradas, não é? Em outros países não. Quantos lugares você não vai fazer um negócio onde nenhum contrato você faz? Você confia no outro, né? E você faz uma transação ali sem estabelecer alguma coisa muito formal. Por quê? Porque tem uma cultura que está balizando isso. É o que a gente chama de capital espiritual, né? Isso dá uma aula grande, né, Marcelo? Falar sobre capital espiritual. Mas isso é que dá a base para o capitalismo, para as coisas de negócios acontecerem, tá? Algumas revelações, vamos lá. Revela que Jesus compreendia que o investimento direto nas atividades produtivas rende mais do que a atividade financeira. Opa, vamos pensar mais aqui sobre isso. Então estamos falando que as atividades de investimento direto, investimento direto nas atividades produtivas. O que é isso? É geração de riqueza, geração de valor. Não é dinheiro por dinheiro. Eu te dou 1, você me dá 2, e aí tudo bem, mas o que vocês criaram nesse de 1 para 2? O que foi produzido? Qual foi o bem gerado? Não é? Então, esse tipo de aplicação de investimento é o correto? Te dou 1, você me dá 2 e cria-se dinheiro? Não, tem que ter um embasamento, tem que ter um lastro, a gente costuma dizer, né? Que vai te dar uma capacidade produtiva, que vai gerar riqueza e que vai remunerar o primeiro capital investido, ok? Você deu liberdade para a gente falar. Vamos lá. A base da atração das pessoas pelas pirâmides financeiras é exatamente... Muito bem dito. Inclusive, o Paulo citou lá da operação binária, né? Nós temos um grupo bem grande, por sinal, está no WhatsApp, e uma pessoa postou lá sobre um negócio. O que vocês acham disso? Aí é uma operação binária, né? Isso é jogo, na verdade. E aí começaram, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu fui na CVM, e a CVM já tem lá uma investigação dessa empresa, e eu peguei o link lá e falei, lê isso aqui, a CVM está falando sobre esse processo. Não é uma aplicação financeira, é um jogo. Você pode ganhar ou perder, não tem uma ciência sobre isso, não tem investimento, não tem geração de valor, não há criação de riqueza, não é? É dinheiro por dinheiro. Então os primeiros que entram ganham, os últimos pagam a conta. Uma pirâmide funciona como? Basicamente é isso, não é? Então, ou seja, não tem geração de valor, não faça. Revela que Jesus entendia que pessoas diferentes têm capacidades diferentes para diferentes atividades. Olha só, pessoal, as pessoas certas nos lugares certos fazendo a atividade certa, não é? Então Jesus, ele tem essa consciência. Quando ele escolheu os 12, cada um tinha a sua característica, cada um tinha um propósito. Então a gestão dos recursos que você tem, a gestão das pessoas que você tem, isso é uma coisa muito importante. E quando eu falo da parábola dos talentos, aquele terceiro servo que recebeu 1 talento e que ele enterrou, ele era a pessoa certa para ter sido depositário fiel de um dinheiro para depois restituir ao mestre? Ele era a pessoa correta? Ele tinha as habilidades corretas para isso? Ele tinha as características de um investidor que pode correr um certo risco, mas que faz o negócio crescer? Ele não tinha essa característica, né? Ele enterrou o talento dele ali.
Revela que Jesus entendia que o empreendedorismo merece ser recompensado e a inatividade merece ser condenada. Ou seja, ele enterrou o talento, é uma inatividade do dinheiro, ele não fez o dinheiro circular, não fez o dinheiro abençoar as pessoas, ele enterrou o talento. Então, ou seja, a inatividade deve ser o quê? Condenada, não é? E quando Deus nos dá um talento e Ele nos chama para aquela obra ou para aquele projeto pelo seu talento, e você nega isso, e você fala assim: ah não, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar ao Senhor, né? Quantos já ouviram isso aqui? E aí você fala assim: então eu vou dar o resto da minha vida para o Senhor, mas a minha parte produtiva, minha parte criativa, o meu melhor, eu não estou dando para o Senhor, estou dando para mim. Quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo livre, aí eu vou servir ao Senhor. Então temos que pensar nisso, porque a inatividade, né, ela é condenada. Pois não? Você agora, o Senhor não sabia que ele poderia receber um talento, que poderia fazer isso, só que não conhecia essa pessoa, não Senhor. Mas eu penso assim, para a oportunidade de ele aprender um pouco até, recebeu muito talento, recebeu 5 para multiplicar, para fazer mais trabalho. Recebeu muito, a oportunidade de ele fazer 5 para 2. Era cômodo para ele. Essa comunidade é que não está correto, não é? Quando você fica cômodo diante de uma situação, você está se abstendo de ter uma ação para contribuir, para fazer crescer, para fazer prosperar, né? Então ele fez o quê? Ele se acomodou e ele, na cultura dele, ele enterrou o dinheiro, que ele achou mais seguro, porque na parábola ele fala, porque o Senhor tem fama de cobrar as pessoas, de ganhar muito naquele que tem pouco, né? de exigir, ser uma pessoa exigente. Ele ficou com medo, não é? Dá uma outra uma outra sessão dessa falando sobre medo, o medo que paralisa, o medo que faz a gente não caminhar, o medo que faz a gente parar diante dos problemas, não querer enfrentá-los, não é? Isso não é coisa de Deus. Esse medo paralisante, a gente tem que vencer ele, tem que dar o passo, mesmo sem você ver o chão. Você dá o passo e Deus coloca ali o chão para você andar. Revela que Jesus sabia que os maus e os preguiçosos frequentemente culpam os outros pelas suas próprias falhas. O que aconteceu? Quando então veio o mestre prestar contas, os dois lá deram o resultado. O terceiro falou o quê? Ah, me disseram que o senhor era bravo, que o senhor era nervoso, que o senhor podia fazer isso e aquilo. Então eu achei melhor enterrar o dinheiro e guardar o seu dinheiro aqui com carinho, para te devolver o seu talento. De quem foi a culpa de não ter produzido mais sobre aquele talento? Foi do mestre? Foi dos outros dois que aplicaram o dinheiro e tiraram a oportunidade dele? Não, foi dele. Ou seja, em vez de ele assumir a culpa dele, ele falou: não, realmente eu errei, vejo agora que eu errei, porque eles aplicaram o dinheiro, eu não tive essa ideia, e então eu me desculpo aqui por não ter produzido em cima do seu dinheiro, e eu acabei enterrando. Não, primeira saída dele foi: não, mas o senhor é bravo, soube que o senhor pessoas têm medo do senhor, então para não correr nenhum risco de se desagradar, né, foi culpa sua, você que é nervoso, sou eu, né? Então essa aqui não está correta, ok? E ali revela que Jesus não atribuía necessariamente bondade ao pobre e maldade ao rico. Outra quebra de paradigma aqui, né? Quando falam que um rico não passará pelo buraco de uma agulha, não é isso? Vem aquela conotação de que ser rico é ruim, mas não se pega o contexto da história quando fala sobre isso, né? Então é muito mais fácil você ler aquilo, entender literalmente o que está ali escrito e falar: ser rico é ruim, né? Então quando você pega uma pessoa que tem riqueza, e isso cria barreiras no nosso inconsciente também de prosperidade, de crescimento. Porque fica aquela história de que ser rico é ruim. Se eu for rico, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu for rico, eu estou indo contra Deus. E está totalmente errado. A gente viu no começo lá, Deus fala o tempo todo sobre riqueza, sobre posses na Bíblia. Ele nos ensina sobre isso. Ele nos deu a capacidade criativa e produtiva. E o que Ele espera de nós? Que a gente crie e que a gente produza, que a gente gere riqueza, a gente gere valor. Gerando valor,
Eu sou remunerado por aquilo que eu gero. Sendo remunerado, eu tenho riqueza. E o que, nesse processo todo, o que teve de mal? Nada, né? Atuando de acordo com o que Deus nos fala. Eu não vou entrar nada a fundo como o Paulo entrou na palestra agora que nós tivemos. Ele me ajudou bastante para a gente falar sobre alguns conceitos aqui. Vamos falar um pouco do cenário econômico brasileiro. Vamos lá. O desemprego ainda está em alta em relação à média mundial, que é de 5%. Nós temos 12,5% no Brasil. O que isso vem nos mostrar? Que a capacidade empregatícia no Brasil ela não está de acordo com a média mundial. Ok? Nós temos hoje, oficialmente, entre 12 e 13 milhões de desempregados. Certo? Alguém aqui é desempregado? Alguém aqui trabalha CLT? Em empresa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Uma dica para vocês: mantenham-se empregáveis. Cada vez mais. Porque cada vez mais a concorrência no mercado de trabalho, carteira assinada, vai ser mais ferrenha, vai ser mais difícil se manter empregado. Aos outros, empreendedores. A saída de uma economia que está estagnada é o empreendedorismo, é a geração de valor. Se você pegar a história dos tigres asiáticos, aqueles países que cresceram muito na década passada, continuam crescendo, o que fez eles crescerem dessa forma foi o micro e o pequeno empresário. O governo deu um incentivo muito grande ao microempreendedorismo e ao pequeno e médio empreendedorismo, e isso é que fez os países crescerem muito, porque se gerou valor, se gerou riqueza e oportunidades de emprego também, vem no reboque. Então o momento que a gente vive hoje de extremo desemprego é um momento muito favorável para o empreendedorismo. E aquilo que o Paulo falou é excelente. No momento da crise é que você tem as grandes oportunidades. Basta você ficar atento a elas, com os ouvidos abertos, onde Deus te coloca. Aqui é a geração de emprego. Então a gente teve no último semestre de 2019, nos últimos 5 semestres, foi o semestre que mais gerou emprego. Mas se vocês olharem para a curva, é uma curva, chega aqui, chega bem descendente aqui. Chegamos num vale e começamos a crescer, Nesses 2 semestres, mais ou menos equiparado o crescimento do emprego aqui. Ou seja, não é uma curva ascendente alta ainda, é uma curva bem suave ascendente. Aqui tivemos um pulo, Final de 2016 para 2017. O que houve aqui? Oi? E aqui depois, quando entrou o Temer, deu uma arrumada na economia, ele foi alguns fundamentos mais básicos e fez ela aprumar de novo e parar de cair, que nós vimos uma descendente grande, e agora o momento está propício para o crescimento. Essa questão do desemprego que chama a atenção, porque o nosso índice de analfabetismo é grande. Haja visto que hoje o supermercado, por exemplo, o cara não deu uma disparada. A nossa proposta de uma coisa, hoje nós temos as máquinas fazendo. Às vezes percebo uma construção civil, você percebe que já está mais cedo. Antigamente se levava a joga, se levava o carro de novo. A informação que eu tenho é que nós vamos ficar uma parte, uma boa parte dessa questão do índice ainda. Aí está 12%, que deve ficar em 6%, 8% ainda. Isso é reflexo. Infelizmente. O interior, hoje, maquinário, está tudo computadorizado. Então, não existe mais a enxada, Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês viram a foto dos meus filhos ali, A profissão deles não foi criada ainda. Eu tenho um filho de 13 e um de 11. A profissão deles certamente não foi criada ainda. Olha a transformação que a gente está vivendo. Então a gente vê no campo maquinário, máquinas autônomas, fazendo grande semeadura, colheita, irrigação, tudo automático, por GPS, às vezes nem precisa de alguém manejando a máquina.
Isso é mudança de cultura, é o que muito foi dito também aqui, de disruptura dos mercados, né? Então vem trazendo muita tecnologia, mudança, transformação, e aquilo que está parado, está atrasado. Porque a gente tem 13 milhões de desempregados, e se eu não me atualizar, se eu ficar parado, eu já estou para trás de todo mundo. Dependência social. Exatamente. Então a gente teve problemas estruturais sérios, ou seja, não temos foco em educação de qualidade pelo governo, não é? Então a gente está criando os analfabetos funcionais para as empresas. Esse tipo de mão de obra não consegue ter resultado, não consegue ter êxito, a não ser numa função extremamente braçal e mecânica, né? Essa função extremamente mão de obra braçal e mecânica está sendo transformada por tecnologia, indústria 4.0, né? Falamos sobre isso também. Então veja, o cenário econômico, o cenário que nós estamos vivendo hoje, de transformação rápida, tecnologia entrando, disrupção de mercados, e aí você fica pensando, bom, e eu com isso? Eu com isso é que eu preciso estar à frente de tudo isso. Eu preciso me qualificar, eu preciso estar antenado, eu preciso fazer aquilo que vai me dar longevidade, e pensando no que a gente está falando aqui, vendo onde Deus quer te colocar. Não é isso? Vamos seguir. A taxa Selic, de novo, está lá em 6%, tendência de baixa, não é? Aonde a taxa Selic influencia? Em todos os investimentos baseados na taxa Selic. Poupança, RDB, CDB, né? Os rendimentos mais tradicionais, tudo baseado em Selic. Estão rendendo quanto hoje? Aí você fala um banco dando uma super promoção lá, pô, vem investir comigo, eu te pago 110% da taxa Selic. 6,6% de rendimento ao ano. Ok? Ou seja, você vai conseguir uma baita de uma rentabilidade num investimento a 120% da taxa Selic. Vou conseguir quanto? 7,2% ao ano, né? Então é um rendimento hoje muito baixo, nos rendimentos que são mais seguros, né? Tem baixo risco. E o que o Paulo falou também na palestra, você quer ter um rendimento maior, tem que fazer o quê? Correr risco, aumentar a sua exposição ao risco, ok? Vamos lá. Aqui é um gráfico do que... Qual é o nosso panorama do investimento? A Ambima colocou esse gráfico, ele é recente. 56% não investe em nada. Quem são esses caras? Desempregados, que estão em dificuldade financeira, não tem investimento algum. Poupança, 36,9% das pessoas. Ou seja, começamos a entrar em pessoas que têm reserva e que estão investindo, tá bom? 36,9% investe em poupança. Rendimento do quê? 6% ao ano, tá? Previdência privada, 2,5% investe em previdência privada. Fundos de investimento, 2,2%. Títulos privativos, 1,5%. Tesouro direto, 1,2%. E olha, o tesouro direto é aplicação segura. E tem papéis que rendem interessante. Aliás, acabaram esses, né? Esse ano foi um marco de acabar com vários papéis que eram bons, tesouro direto, mas você acha algumas coisas boas aqui. E outros investimentos, 3,5%. Então veja aqui, qual é o apetite do investidor no Brasil? Característica: baixo risco, né? Não corre risco. Vamos colocar na nossa parábola ali, né? Literalmente está enterrando o seu talento, porque esse dinheiro corrigido ele não está te dando um ganho, tá? No Brasil, 44% não investe. Não, 56% não investe dinheiro. Não tem nenhum investimento, 56%, que é a primeira coluna. Não investem em nada, não tem reserva para investir, tá? Não tem, exatamente, tá? O que aconteceu nesse último ano? A Bolsa bateu 1 milhão de investidores. O que quer dizer isso? Para as pessoas deixarem então de ter aplicações seguras e começar a se expor ao risco.
né? Foi o maior índice de entrada de pessoas na Bolsa, e ela atingiu a 1 milhão de investidores na Bolsa. Teve um crescimento de 52% de pessoas físicas investindo na Bolsa. Tá? É um investimento de risco? É de risco. Investimento de longo prazo, tem que ficar antenado a situação econômica do mercado, onde está aquela empresa que você investiu, como é que ela está se desenvolvendo, não é? Numa situação, bem, investir na Vale, empresa segura? Muito segura. Acontece um brumadinho, aconteceu com a ação dela. Foi lá para baixo. O que aconteceu com Mariana? Quando estourou a barragem, foi lá para baixo. E depois, o mercado especulativo começou a mexer com as ações da Vale, ela dobrou o valor. Quem investiu na baixa da Vale ganhou muito dinheiro na desgraça dos outros, diga-se de passagem, né? Petrobras é segura também, mas quando estourou a Lava Jato, foi lá para baixo também, né? Eu já investi em Petrobras, eu ganhei 1.150%, quando o governo abriu o fundo de garantia para colocar na Petrobras. Lembram-se disso? Os mais velhos aqui vão lembrar disso. Eu peguei uma parte do fundo de garantia e investi lá. Fui tirar alguns anos depois, rendeu 1.180%. Baita investimento. Dinheiro parado no fundo de garantia, dinheiro, né, que não tinha resultado nenhum. Coloquei na Petrobras, ou seja, um dinheiro para a produção, porque a Petrobras se capitalizou daquele dinheiro e investiu na produção dela, né, e fez esse crescimento bom. Vamos falar um pouco sobre como é que o mundo está mudando hoje. Tem um estudo do The Economist falando o seguinte, que a nova geração, a geração dos milênios, temos bastantes aqui hoje, elas são motivadas por quê? Por deixar um legado, por propósito. É muito comum você ver hoje empresas, você contrata um funcionário, um milênio, ele trabalha 6 meses lá e sai depois de 6 meses, fala, onde você vai? Não sei ainda. Por que você está saindo? Não, porque aqui não é lugar para eu ficar. Aquela empresa não dá sentido para ele, né? Então é o pessoal que tem uma cabeça diferente da minha cabeça, da cabeça das gerações antes da minha. Eu tenho 50 anos, né? Então quem tem 40, quem tem 35, 30, também não pensa assim. Quem está abaixo disso pensa dessa forma, né? Geralmente pensa dessa forma. E aí a gente tem ali então 80% da próxima geração de líderes em empresas dizem que seu estilo são totalmente diferentes dos líderes atuais. A gente está com um índice interessante de troca de gestão nas empresas de 40% nos próximos 5 anos. Está mudando o cabeça da empresa. Nova geração entrando. E pensam como? Dessa forma. Pensam em propósito, pensam em deixar legado, pensam em proteger o meio ambiente, em questões sociais. 56% dos millennials jamais trabalhariam em uma empresa na qual não acreditam em seus valores. Ou seja, quando ele busca um emprego onde ele acha que é legal trabalhar, onde realmente tem sentido. Não vou trabalhar numa empresa que está me dando qualquer coisa porque não vou. Ele escolhe onde vai trabalhar. 65% dos jovens entre 15 e 29 anos preferem empreender ao invés de ter emprego. Tá? Isso é um índice da Fundação Telefônica do Ibope. Um mentor nosso da Gold Street é o Cláudio Larieira, professor de faculdade, da cadeira de pós-graduação da GV, lá em São Paulo. Numa classe de 40 alunos, ele perguntou: quem aqui quer ser um bom executivo dentro de uma grande multinacional? 3 levantaram a mão, de 40. Quem aqui quer empreender? Os outros 37. Então olha a mudança de cabeça. Meu pai me criou para ser um bom executivo, um bom profissional, trabalhar numa boa empresa, ter um bom emprego, me aposentar bem, né? Coitado, se frustrou comigo. Mas é isso que acontece, né? Existia essa forma de educar para ser um bom profissional. Está errado isso? Não dá para julgar. Mas todo o nosso sistema educacional ele é montado para criar bons profissionais, para seguirem ordens, trabalhar em hierarquia, porque ele vem da Revolução Industrial ainda, para formar trabalhadores para a Revolução Industrial, né? É um sistema antiquado. Então, quando a gente fala em empreender, essa geração nova vem com essa carga, com essa vontade de empreender e de gerar valor. Um outro dado importantíssimo é 93% dos millennials acreditam que o impacto social é a chave para a sua decisão de investimento. Ele não investe mais em alguma coisa que não traga impacto social. Esse é um dado real, não tem nada inventado aqui.
Isso é fato. Ou seja, essa geração toda, eu não lembro se eu coloquei aqui na frente, não coloquei, não, acho que está mais para frente. Tem alguns trilhões de dólares na mão desse pessoal para investimento, e eles querem investir com propósito, né? Investir trazendo impacto social, impacto no meio ambiente, trazer alguma coisa que deixe legado. O Brasil também está mudando. 2018 nós tivemos em investimento de impacto social e ambiental, era 228 milhões, isso é no mundo, na verdade, nesse número. Então, 228 milhões de dólares eram destinados a investimento em empresas que trouxessem impacto social ou impacto ambiental, ok? Em 2017, estimou-se que a geração dos milênios teriam 9 trilhões de dólares para investimento em empresas de impacto social e impacto ambiental. Olha quanto dinheiro tem na mesa para se investir nisso. E o retorno financeiro dos investimentos de impacto hoje, eles são iguais ou superiores aos investimentos do mesmo risco no mercado que nós temos aí. Então, por exemplo, tem uma venture capital chamada Vox Venture Capital, que investiu numa empresa de saúde aqui no Brasil, e ela no desinvestimento, ou seja, quando ela vendeu a participação na empresa, ela pagou ao seu investidor 26% ao ano líquido. 26% de retorno do investimento dele ao ano líquido. Olha que belo investimento. Falei de quanto? Um CDB, CDI, poupança. Vamos falar de papel do Tesouro Direto. Paga quanto? Um que paga bem? 7, 8, 9? 9 acho que nem tem mais, né? Então de 26 numa empresa do ramo de saúde, que foi investida por uma venture capital e trouxe 26% de investimento de lucro líquido ao ano para o seu investidor. Investimento em venture capital na América Latina superou a $1 bilhão em 2017. Ou seja, o mercado mundial está olhando para o Brasil, como o Paulo falou, e $1 bilhão entrou na América do Sul para investimento em empresas, startups da região, ok? 54% desse dinheiro veio para o Brasil. Aqui, aliás, 45% veio para o Brasil. 859 milhões de dólares em 113 negócios foram investidos por investidores de fora aqui no Brasil. Ou seja, as startups, elas estão... chegamos num momento do empreendedorismo no Brasil, das startups, muito sólido, crescente, e o mundo inteiro tem olhado para o Brasil quanto a isso, né? Quando a gente fala de investimento em empresas em startups de impacto social, por que elas crescem tanto hoje no Brasil? Sai na rua e olha para o lado, você vê um problema social. Um problema social, se você tiver uma mente empreendedora, criativa, você vai achar uma solução para aquele problema social. Isso pode ser uma empresa, isso pode ser um negócio. A Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, no estado de São Paulo, representa 50% das oportunidades de investimento em Venture Capital e Private Equity no Brasil. Ou seja, São Paulo hoje é um polo empresarial, inovador, de startups muito forte, mas nós temos polo em Curitiba, nós temos polo em Florianópolis, nós temos polo em Recife, nós temos polo em Fortaleza, nós temos polo aqui no Espírito Santo, em Vitória tem um polo também de inovação que está surgindo, temos um polo também forte em BH, ou seja, vários ecossistemas sendo criados para inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de sistemas, ecossistemas de empreendedorismo e inovação, aqui também tem. Você tem uma oportunidade de investimento do seu dinheiro em atividades produtivas, em empresas que podem gerar valor, que vão gerar valor e que vão te remunerar por isso, ok? Seguir aqui, beleza. Formas de fomento para o empreendedorismo intencional, né? Ficar para cá, desculpa, estou atrapalhando vocês aqui. Formas de investimento para quem está empreendendo. A primeira forma de investimento é o bootstrapping. O que é o bootstrapping? É você consumir o seu próprio dinheiro.
né? Eu queimo meu dinheiro, meu negócio, eu começo alguma coisa, eu ponho do meu bolso para financiar e começo a produzir e a gerar aquele negócio, é o que a gente chama de bootstrapping. Dívida, eu vou numa situação financeira, pego um empréstimo, né? Pego algumas linhas de crédito do governo, crio uma dívida, invisto no meu negócio, produzo, depois eu pago essa dívida. Investimento anjo. O que é o investimento anjo? Você tem lá a sua empresa, conversa com alguns investidores e ele, como pessoa física, vai falar: não, eu vou aportar um dinheiro aqui, eu acredito no seu negócio, acho que ele vai crescer, acho que vai ser um negócio interessante, então eu vou pôr meu dinheiro aqui e nós vamos entrar nesse negócio juntos. Esse cara, ele aporta dinheiro, às vezes aporta conhecimento também, às vezes dá um pouco de relacionamento que ele tem e coloca à disposição da empresa, né? Ele é um anjo da empresa, e para algumas é um anjo mesmo que salva o negócio, né? E ele faz o negócio começar a crescer. Ou seja, o investimento anjo, depois você vai mais para frente, ele está em torno de uns qualquer coisa até uns 100, 150 mil reais é investimento anjo. A gente anda um pouquinho mais e tem o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? É o empresário que se autofinancia, então ele faz algumas reduções de custos na sua empresa, gera um pouco mais de caixa, e esse caixa que ele gera um pouco mais, porque ele reduziu todos os seus custos, ele aplica no próprio negócio. Ele está se autofinanciando. Isso é legal? É legal, você não gera dívida, não ganha um sócio, não faz nada disso. Mas você, por um período, você anda muito justo no teu orçamento, para que você tenha um sobra de caixa maior para você reinvestir. Você deixa de realizar lucro, você deixa de uma série de coisas para você poder gerar riqueza para você mesmo, você reinvestir no seu negócio, tá? Fundo perdido. Geralmente as ONGs conseguem isso, associações pegam instituições que têm fundos e colocam dinheiro ali, e elas não requerem aquele dinheiro de volta. É um fundo perdido, ou seja, o investidor ele não está investindo, ele está doando o seu dinheiro para o negócio crescer. Empresas conseguem isso? Às vezes até consegue, bem difícil, mas quem mais tem acesso a esse tipo de capital são as ONGs, as instituições não lucrativas, né, sem fins lucrativos. Investimento em Venture Capital. O Venture Capital, aliás, tem mais um aqui. O Venture Capital é o que a gente faz. A gente cria um fundo, um investidor aporta dinheiro na Gold Street, a Gold Street vai e investe em várias startups selecionadas, acompanha elas, depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que a gente faz, mas e depois a gente participa dessas empresas, dá 5 a 8 anos eu vendo a minha participação, pego o meu dinheiro de volta, já capitalizado, e retorno para o meu investidor. Tá? Qual é a vantagem para o empresário ter dinheiro de Venture Capital? Ele vai, além de receber o dinheiro, muitas oferecem o que a gente chama de Smart Money. O que é o Smart Money? É o conhecimento, é a rede de relacionamento, é ajuda com mentores, é fazer o empresário não caminhar sozinho, é ajudar o empresário a caminhar e ter sucesso. Quando a gente entra num negócio de uma startup, ele não deixa, tá aqui o dinheiro, se vira, depois a gente se fala e você me dá o dinheiro de volta. Não é assim. A gente vai entrar junto com governança, ajudando ele a controlar a empresa dele, a gente escolhe o financeiro, a gente ajuda ele no mercado dele, coloca ele em conexões com outras empresas, faz ele fazer conexão para vender mais produto, ou seja, faz com que ele possa crescer aquele negócio dele, ter um crescimento exponencial. E o que também está muito em voga hoje no Brasil, crescendo bastante, é o crowdfunding, onde você tem uma plataforma onde você não tem muito dinheiro, mas você quer investir nesse tipo de negócio. Você não consegue fazer um investimento anjo porque você não tem tanto dinheiro para colocar como investimento anjo. Você não consegue entrar numa venture capital porque ela tem um piso para você entrar. Então eu quero investir meu dinheiro, eu vou numa plataforma de crowdfunding e coloco lá R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, um dinheiro que eu vou investir em empresa. Ele é semelhante a um investimento anjo, que eu investi numa única empresa, não é em um fundo, mas esse dinheiro vai ser colocado para aquela empresa fazer a produção dela crescer, e quando ela se desenvolver e fizer uma rodada de investimento com um fundo ou fizer uma abertura de capital na bolsa, há o desinvestimento e você recebe a sua parte corrigida, a sua parte remunerada, tá bom? É uma forma de entrar em investimentos de venture capital com menos recursos. Depende do fundo, tá? Na Gold Street a gente tem um piso de R$50.000 até R$2 milhões. Então, de 50 mil a 2 milhões você consegue investir na Gold Street nesse fundo de investimento, tá? Vou correr um pouquinho mais e eu te falo sobre eles, tá bom? Tá.
Vamos lá, tenho só 20 minutos para vender o peixe. Fazer um pouco de jabá aqui, mas vocês vão entender como é que é esse investimento aqui, tá? A Gold Street Venture Capital é o primeiro fundo na América Latina baseado na fé cristã. Ou seja, nossos princípios, nossa forma de atuar, ela é baseada na fé cristã. Nós somos um Kingdom Business, futuramente um BAM, atuando em outras culturas também. Ok? Ajudamos empresários a desempenhar o seu papel cristão na sociedade, empreendendo com intencionalidade, gerando resultados e impactando vidas. Nós temos uma tese de investimento que tem esses 3 pilares: financeiro, impacto social e impacto no reino. Eu não invisto em empresa que não me atenda nesses 3 pilares. Ok? Só invisto em empresas, eu compro participação em empresas. Então, o nosso logo, como vocês puderam já ver lá atrás, é uma Bíblia aberta, onde tem uma árvore que está se nutrindo da palavra de Deus, levando essa nutrição através do seu caule e alimentando os frutos, que são as empresas que a gente está investindo. Eu mostrei isso para o João Mordomo, e ele olhou e falou assim: gente, mas tem até a Trindade nesse seu logo. Eu falei: onde, né? Ele falou: tá aqui, ó, tem as 3 folhas maiores. Eu falei: bom, isso eu não tinha pensado, mas legal, que ele está aqui com a gente, ele está com certeza, que esse projeto é dele, não é meu. A gente aqui está conduzindo ele aqui. Vamos lá. Nosso público-alvo quem são? São as pessoas, empreendedores e investidores com a mesma visão em uma comunidade impactante e inovadora com princípios cristãos. Isso é o que a gente faz. Ok? Vou falar um pouquinho de dor, né? Qual é a dor do mercado para um empresário? É ele conseguir recurso para financiar o seu negócio, para financiar a sua empresa, para que ela possa obter crescimento, para que ela possa ter sucesso na alavancagem dela. Qual é a dor do investidor? Investir em algo que faça sentido para ele, não é? Quando eu coloco meu dinheiro num fundo de investimento, que investe em ações, por exemplo, quem esse fundo está investindo? Quem está lá dentro? Não é? Quem são as empresas que compõem aquele fundo? Elas estão de acordo com o que eu penso? Com o que eu acho certo colaborar para o crescimento? Ou não? De repente eu não posso concordar com indústria de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? E aí eu tenho investimento na Ambev. Eu não concordo com fumo. Eu tenho lá investimento na Souza Cruz. Eu não concordo com o que foi feito pelo Joesley. E eu estou investindo na JBS. Então, investir em fundo, olhe bem a carteira, porque pode ter coisa que está fomentando ali que você não queira fomentar, ok? Deixa eu ver aqui. Bom, o que é isso? Vamos lá. Teve um estudo do Pipe Social, que é uma empresa de São Paulo, que ela estuda o mercado 2.5, que é o mercado de impacto social, tá? Você tem o setor 2 produtivo, o setor 3 são as ONGs, serviços, né? De serviços que são as ONGs. O mercado 2,5 é o de impacto social, ok? Então a Pipe Social estudou esse mercado e ela entendeu qual era a necessidade desses empresários de impacto social em relação ao seu financiamento, ou seja, de conseguir dinheiro no mercado. Ela viu que 20% não vai atrás de dinheiro, ela se autofinancia, ou por bootstrapping, que o próprio investidor, o próprio empresário coloca dinheiro, ou ele se autofinancia no seu próprio negócio. Mas 80% vai atrás de dinheiro, ok? Desses 80%, tem um percentual que vai aqui de 0 a 50, mas a gente pega aqui a maior parte das pessoas estão aqui, ó, de 200 mil até 1 milhão, 2 milhões e meio. Tá? O que é esse gap que existiu aqui, esse buraco, essa demanda por dinheiro, mas que não consegue dinheiro? Quando a gente fala do investimento, deixa eu colocar aqui outro que fica mais fácil vocês entenderem. Quando eu falo de investimento em startups, a gente tem alguns estágios de investimento. Lembra que eu falei lá do investimento bootstrapping, ou autofinanciamento, né? O empresário se autofinancia.
ele está aqui, ó, no começo do negócio que a gente chama de seed, ou seja, ele tá iniciando o processo dele, ele vem para cá, onde entra com um investimento anjo, que vai aí de qualquer coisa até 150 mil, 200 mil, tá? Então ele começa a caminhar aqui no seu crescimento da empresa, então ele tem aqui o investimento anjo. Quando ele anda um pouco mais, quando a gente fala do world stage ou do seed também, existe um buraco no investimento aqui, e aí a Venture Capital começa a investir mais ou menos aqui para cá, a partir de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de dinheiro por investida, tá bom? Nesse estudo do Pipe Social, ele viu que o empresário precisa de dinheiro a partir dos 200 mil, mas ele não consegue esse dinheiro no mercado. Ele não consegue um investidor que aplique esse dinheiro até em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. Aonde que a Gold Street entrou? Aqui. Então a gente investe em empresas que precisam de 200 mil até 2 milhões e meio. A gente não passa desse valor, ok? Então, se você investir com a gente vai pegar o seu dinheiro, vai selecionar empresas, startups que tragam impacto social, de empresários cristãos que querem impactar o reino e que tem um plano de impacto no reino. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar nessa empresa, eu vou ajudar com que ela cresça, para depois, daqui a 5, 6 anos, 8 anos, vender minha participação e retornar esse dinheiro para vocês rentabilizado, tá bom? Andando um pouco mais aqui, você tem investimento de private equity, que é investimento acima de 2, 3 milhões, aliás, vai lá para 5 milhões, 10 milhões, investimentos mais pesados, né? Então, o investimento que o Nubank recebeu, o investimento que o 99 recebeu, o investimento que a Smart Fit recebeu, foram private equities que entraram aqui com muito dinheiro e aportaram nesse investimento, tá? Bom, como eu falei, a gente investe então 250 a 2 milhões e meio. Nós temos uma taxa de administração de 2,5% ao ano. Então, daquilo que você investiu, 2,5% é para financiar a operação da Gold Street. No desinvestimento, o exit, né? Ele é esperado por aquisição ou investimento posterior. Então, a gente tem algumas parcerias com outras venture capitals que são o estágio posterior ao nosso. Então, ou seja, eu comprei uma empresa, parte de uma empresa por 200 mil, fiz ela crescer, quando ela valia muito mais, ia precisar de uns 2 milhões, eu vendi minha participação, eu rentabilizei aqui em alguns múltiplos do meu dinheiro. Veja, foi dinheiro por dinheiro? Não foi. Por quê? Porque a gente fez uma empresa crescer e prosperar. Aquela empresa produziu riqueza e ela cresceu o seu valor e prosperou. E quando eu desinvesti, ou seja, quando eu peguei a minha parte de volta, eu vendi minha participação naquela empresa, eu tive aquele meu dinheiro rentabilizado. Veja, eu usei o meu dinheiro para promover o empreendedorismo e crescimento da produção de bens de consumo, qualquer outro bem, serviço, onde eu estou vivendo, causando impacto social e impacto no reino. Investimento com propósito. Quando eu faço desinvestimento, se eu não dei para o meu investidor o IPCA acumulado mais 6% ao ano, eu não ganho nada nesse desinvestimento. Mas se eu multipliquei esse dinheiro dele e passei esse gatilho que a gente chama, esse gate, eu vou ganhar 20% daquilo que eu conseguia mais para ele, que eu acho que é justo, não é? E por que a gente fez assim? Porque o investidor vai entender que ao colocar dinheiro na Gold Street, eu vou trabalhar duro para fazer o dinheiro dele crescer. Porque se ele não crescer, eu não ganho nada. Eu trabalho durante 5 a 8 anos, se ganhar só 2,5%, ou seja, um dinheiro que não paga as contas de todo mundo, né? É 2,5% ao ano. Aqui é uma forma como a gente opera hoje. Então, a Gold Street é uma holding. Ela é uma holding, ela criou uma empresa aqui chamada GSVC1, é uma empresa de foco específico, uma SPE. Então, no estatuto social dela tem ali que ela vai investir em empresas que tragam impacto social e tecnologia. Então, ou seja, é específico o fim dela. Eu tenho do lado de cá investidores que aportam dinheiro na Gold Street Venture, na GSVC1, através de um contrato de SCP, Sociedade de Cota de Participação. É uma estrutura jurídica que me faz com que o investidor, aliás, seja um sócio oculto dessa operação. Ele não age na operação, ele é um sócio, mas ele não tem nenhuma atuação de gestão sobre a operação. Quem gere o negócio é a Gold Street,
Tá? Isso faz com que você proteja o capital do investidor até o limite daquilo que ele investiu, ou seja, qualquer problema que der aqui, o patrimônio dele não é afetado nessa estrutura legal aqui. Do lado de cá, eu faço um contrato de mútuo conversível, que a gente chama. É um contrato de período de 2 a 3 anos, que ele é um empréstimo conversível em participação acionária. Por que isso? Investimentos em startups hoje, como vocês ouviram ontem, foi falado esse número, de cada 10 startups, quantas quebram? 8 ou 9. Tá? Por que isso? Falha na gestão financeira, falha do seu propósito, não estudou muito bem. Segundo o Sebrae, a causa morte do Sebrae, grande parte das empresas que fecham é porque eles não conheciam o mercado, não conheciam o seu concorrente, não conheciam o seu cliente e não conheciam a dor que ele tinha que sanar com o seu produto. Ou seja, tem uma necessidade, eu vou pôr o meu produto para essa necessidade. Ele não entendia qual era essa necessidade, ele criou uma coisa que era superficial. Quando ele foi para o mercado, ninguém comprava. Por quê? Porque não fazia sentido comprar. Quebrou a empresa. Tá? Planejamento. Então, 50 e poucos % das empresas que fecham nos 2 primeiros anos é por falta de planejamento. O que a Gold Street faz? Ela dá o dinheiro, mas também dá o smart money. A gente também ajuda aquela empresa com aceleração, com mentorias, com empresas parceiras nossas que vão dar a gestão financeira para ele também, ou seja, vai ter uma ajuda para que a startup crescer e funcionar. Se no segundo ano ela estiver legal, estiver crescendo, for um negócio promissor, eu faço uma opção de conversão daquela dívida por participação acionária. Então eu converto aquele contrato e eu faço então a fazer parte do quadro societário deles. E aí eu viro um sócio daquela empresa e a gente caminha o resto do tempo, depois eu faço o desinvestimento. Se eu ver que aquele negócio não vai ser legal, vai prejudicar o meu investidor, então eu faço assim, empresário legal, estamos aqui junto, então continua aqui, agora virou uma dívida, a gente tem um plano de pagamento dessa dívida, juros baixíssimos, não se compara a juros de mercado, ok? Porque o propósito não é ganhar dinheiro com um empréstimo de dinheiro, mas sim com um investimento em empresas, ok? Alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? É uma estrutura muito simples, tem um advogado que não me deixa mentir sozinho, né? A gente combinou antes. Não, estou brincando. É uma estrutura muito simples, segura e fácil de você conduzir e gerenciar. Tá? Esse primeiro fundo é só o mercado brasileiro. Por que isso? Porque a gente tem questões tributárias que, se eu investisse em empresas de fora, eu afetaria todas as empresas de dentro do Brasil. Precisaria mudar a tributação delas, então a gente resolveu, nesse primeiro fundo, não investir em empresas de fora. Qual é o propósito da Gold Street? É criar um fundo de investimento BAM, para investir em empresas na 1040. Nós já temos uma parceria com o Patrick Lai, que é um consultor, dono da Open. Não sei quem conhece o Patrick Lai aqui. Patrick Lai é um consultor que atua na 1040 com a Open, que é uma empresa de consultoria. Ele ajuda empresários a levar seus negócios para esses países fechados. Ele tem lá uma rede com mais de 200 empresários que estão trabalhando ali. Tem empresas desde cafeteria, passando por grandes empresas de software a bancos. Eu já recebi material de 3 empresas de lá, uma granja, um banco e uma empresa de software. Tá? Tem pizzaria, tem escola de inglês, escola de futebol, todas BAM, todas com propósito evangelístico, missionário. Tá? Então a gente também o nosso propósito é investir nessas empresas de fora. Nós temos um outro projeto que eu vou falar bem rapidamente, que por enquanto nós estamos aprofundando o estudo para fazer isso acontecer, em crowdfunding. E aí a gente vai conseguir fazer investimento fora sem passar por essa estrutura aqui da Gold Street. Mas vai ser uma plataforma de crowdfunding da própria Gold Street. Você falou um pouquinho lá no começo sobre algumas empresas serem legalizadas ou não fica na CVM. Então, na CVM a gente consegue uma clareza do que é... Na questão de investimento, Isso, investimento. A SEC, que é... americana. A SEC, a gente, como nós estamos no Brasil, então a gente tem essas informações de forma digital. A SEC, então, ela é tão importante nos Estados Unidos quanto a CVM no Brasil. Ela tem o mesmo... A SEC tem toda uma auditoria da SEC. Sim, a SEC ela institui as regras do mercado, isso. Altamente
Lá fora sim, lá nos Estados Unidos sim, você vai pela SEC. Então, quando a gente vai fazer um investimento lá fora, né, a empresa sendo auditada pela SEC, Isso. Tá ok. Tá bom? A Gold Street ela não tem inscrição na CVM. Por quê? Porque nós não somos um fundo FIP, que a gente chama. Eu não estruturei um fundo de acordo com o que a CVM fala para estruturar, que são os fundos FIP. Por que a gente não fez dessa forma? Porque nós somos um fundo pequeno de 10 milhões e a forma de a gente começar esse fundo era através dessa estrutura jurídica aqui. Era totalmente legal. Quem me ajudou a fazer isso aqui foram 2 escritórios de advocacia de advogados cristãos. O primeiro que a gente trabalhou em 2017 foi o escritório do Honda, Dr. Elcio Honda, vice-presidente jurídico da Fiesp, nos ajudou a construir a Gold Street. Depois mudamos para o Silva Yamashita, do Douglas e da Beatriz Yamashita, são cristãos, muito atuantes em BAM, fizeram a estruturação do fundo para a gente, que a gente acabou lançando. Então, assim, totalmente baseado na lei brasileira, totalmente correto, mas nós não temos uma inscrição na CVM porque não é necessário, ok? Esses são os sócios, eu, Denis e Paulo Maitá. Paulo Maitá, alguns devem já conhecer, é o CEO da Bluefields, aceleradora de negócios também, tem a mesma tese que a gente, acelera empresas de impacto social e impacto no reino. Denis Nakamura, também cristão, lá da Batista do Morumbi, junto comigo. Ele foi um dos sócios do iFood, trabalhou também na West Wing, outro unicórnio. Uma pessoa que tem uma grande experiência em negócios exponenciais, de crescimento exponencial, está com a gente. Nós temos um time de mentores para a Gold Street, que nos mentoreiam. Então, o Daniel Izzo, que é o CEO da Vox Capital, que é a maior venture capital de impacto social no Brasil. O Daniel Izzo nos mentoreia. A Andréia Oliveira também, CEO da Positive Ventures, outra venture capital de impacto social, também nos auxilia. E o pastor Rivanildo Guedes, nosso mentor espiritual, também acompanha o conselho gestor da nossa empresa. Aqui alguns mentores que nós temos. Temos aí gestores de fundo, temos CIO de grandes empresas, temos professores da GV, tem pessoas de marketing, tem diretor da Ambima, tem gente quente aí fazendo isso. Tudo isso movimentando um ecossistema de empreendedorismo cristão que a gente vem formando, passando por empresas já trabalhando no modelo de Kingdom Business, empresas de serviço que já prestam serviço com a mesma visão, fundo de investimento, instituições de ensino com a mesma visão, eventos que levam esse conceito. Então a Gold Street tem um braço que é o Networking Cristão, que a gente faz lá em São Paulo. Devemos fazer o 10º agora no final do ano. A gente reúne também empresários, profissionais, investidores para falar de Kingdom Business, falar de BAM, mobilizá-los a isso, mostrar aqui que Deus está falando sobre isso, para que eles possam se sentir motivados a transformar os seus negócios, a conduzir seus investimentos para BAM e Kingdom Business. Aceleradoras, incubadoras e parcerias de apoio, como a Open, aí tem a Lausanne, tem a Crossover, tem a BAM Global, que nos apoiam nesses eventos também. Eu queria deixar uma frase com vocês, depois a gente vai abrir para perguntas, que é a seguinte, vamos ler aqui. Imagine o que poderia acontecer se cada empresário reconhecer que Deus tem um propósito para a sua empresa, que é maior do que o lucro, os empregos ou a satisfação do cliente. Imagine se o vasto número de empresários e administradores cristãos entregasse suas companhias a Deus, para que Ele as usasse para a sua glória. Imagine os recursos financeiros, tecnológicos e humanos que entrariam em ação. Pense nas maneiras pelas quais sociedades inteiras poderiam ser transformadas para Cristo. Essa é uma frase do Michael Bear, num livro chamado Negócios como Missão. E se vocês pensarem hoje, Gustavo, eu quero empreender. Pensa nisso. Imagine a sua empresa transformando a sociedade, fazendo com que ela prosperasse e que ela recebesse a influência do Evangelho através das suas ações.
Ah, Gustavo, eu quero investir. Imagine o seu dinheiro promovendo empreendedorismo, geração de valor e propiciando a entrada da palavra de Deus através dos negócios onde você está investindo. Isso é que a gente vem fazendo. Essa foi a visão que Deus nos deu em 2015, que a gente veio construindo, e hoje a Gold Street é uma realidade, né? A gente hoje não consegue mais entender negócios que não têm um propósito, né? Eu não sou millennium, mas eu tenho um coração, acho que de millennium, e um pique igual, né? A gente está aí fazendo. Já analisamos mais de 100 empresas de 2017 para cá. Dessas 100 empresas, a gente está com 3 aprofundando o estudo delas no due diligence, pegando informações e já estruturando. Temos uma que já está estruturada para receber investimento. A gente está em fase de captação do fundo agora, estamos com o fundo aberto para captação. Então, como eu falei, de 50 mil a 2 milhões, nesse range de qualquer valor, você pode investir, né? O nosso foco é promover a propagação do Evangelho, é trazer impacto social, é fazer com que o investidor tenha a opção de investir com propósito e o investido possa empreender com propósito, né? A minha palestra acaba aqui. Eu tenho uma frase que eu gostaria também de deixar para vocês, que é o que nos move hoje, que nos faz toda a diferença, e que eu gostaria que vocês entendessem isso um dia e sentissem a mesma coisa que a gente sente, eu e Clarissa. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai crescer ninguém além de você mesmo. Ok? Aberto para perguntas. Obrigado por vocês estarem aqui hoje, para a gente poder compartilhar isso, dar uma nova visão de como usar o teu recurso, de como usar a tua empresa, de como fazer a diferença nesse mercado, às vezes até corrompido, o mercado financeiro, coisas erradas acontecendo, mas tem muita gente fazendo coisa boa, né? Então acha essas coisas boas, porque tem muito aí fazendo coisa boa. A gente é mais um desses que faz coisas boas e com propósito de impactar a sociedade com o Evangelho. Estou aberto a perguntas. Tá. Qual é a remuneração que a Gold Street propõe para o investimento, por exemplo, de 1 milhão, 500 mil, e qual é a garantia desse retorno? Tá bom, vamos lá. Falar de garantia primeiro. Como a gente falou, os números de startups são números terríveis, né? O que a gente faz? Opa, desculpa. Tirou aí? Sai na foto também, pô. É aqui. O que a gente... Opa, aqui. O que a gente faz com a Gold Street? A gente tem algumas parcerias. Então, por exemplo, a Bluefields é uma parceira nossa, né? É uma aceleradora. Todo o programa de aceleração dela é baseado na Synapse, que é uma das maiores aceleradoras de impacto e cristãs no mundo. São caras que vieram de Harvard, que montaram o programa. E a Bluefields é a primeira empresa, a primeira aceleradora fora da África que conseguiu ter o credenciamento deles e o programa deles de aceleração, tá? Todo empresário que vem para nós direto, para o fundo direto, a gente conversa, entende, aprofunda o relacionamento, e num momento fala assim: bom, agora que a gente está legal, você vai passar para a aceleração da Bluefields. Você vai se preparar para que o seu negócio esteja pronto para receber investimento. Então ele passa por um programa de aceleração de 4 meses, e lá ele recebe muito conhecimento dessa aceleração. 70% do programa é business, é negócio, é plano de negócio, é plano financeiro, gestão, vendas, marketing, relação com pessoas, trabalhando com o próprio empresário também, tem escola de CEOs para eles. E 30% é Kingdom Business, é BAM, é falar de negócios impactantes no reino. Lá ele vai aprender como fazer um plano de impacto no reino, como atuar com a sua empresa com um plano de impacto no reino. Fazendo isso, a gente minimiza o risco do nosso negócio, porque a gente vai dar condição e ferramentas para esse empresário crescer sustentavelmente. Lá de cá, eu tenho outras empresas, como a Farg, por exemplo, também cristã, que faz gestão financeira. Então, quando eu faço um mútuo conversível com esse meu empresário, com esse empresário que eu vou investir, um dos critérios que eu coloco lá, eu tenho uma série de pontos onde eu tenho a opção de vetar. Ele vai chegar e dizer assim: Gustavo, eu vou comprar um carro. Para quê?
Ah, porque o meu tá velho. Não vai investir em carro agora não. Segue o barco. Ah, vamos comprar uma sede própria. Para quê? Não, porque é mais legal. Não, mais legal não vale. Não, por causa disso. Quer dizer, convenceu? Pode. Não convenceu? A gente veta. Temos poder de veto. A gente cria um conselho de gestão consultivo para aquela empresa, uma governança para aquela empresa, tá? A FARG entra com todos os sistemas de controle financeiro para aquela empresa e relatórios de suporte à decisão também. E ela gera para mim, fundo, relatórios também de acompanhamento daquela empresa. Então, ou seja, eu estou cercando aquela empresa de conhecimento, de ferramentas para que ela dê certo. Então, com isso eu minimizo o risco de ela não dar certo. Então, ou seja, eu investi numa empresa, investi em 10, a chance de eu ter 7 não, mas 5, 4 dando certo, outras 5, 4 não dando certo, quer dizer, melhorei o jogo que eu estou jogando, né? É lógico que o negócio ele é arriscado. Por que ele é arriscado? Está muito no começo. São empresas que têm lá 6 meses, 1 ano de vida, né? Então é muito risco que você investir ali. Porém, vamos falar do outro lado. Qual é o retorno que dá isso? Se eu invisto em empresas que estão logo no começo, num custo baixo, ela vai o quê? Crescendo, multiplicando o dinheiro. A hora que eu faço o desinvestimento, eu tenho múltiplos daquele dinheiro. Tenho 2, 3, 4 vezes, 10 vezes daquele dinheiro, tá? Eu te garanto isso em hipótese alguma. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o comportamento dessa empresa no decorrer do tempo, tá? O número médio de retorno de Venture Capital é 2,5%. Aliás, 2 vezes e meia o investimento. De 5 a 8 anos. É um investimento que não tem liquidez. Por quê? Porque eu vou comprar uma participação em uma empresa. Se você precisar resgatar, eu preciso vender a participação da empresa. Isso não é fácil, não é da noite para o dia. É um investimento de não tem liquidez. A gente procura conversar com o investidor antes do investimento para saber de onde vem aquele dinheiro. Se é um dinheiro de reserva dele, se é um dinheiro que ele precisa usar rápido, ou se é um dinheiro, não, esse dinheiro aqui eu posso perder se precisar, né? Por quê? Porque o risco ele é grande. É um investimento de risco, é igual bolsa, é investimento de risco, tá? Qual que é a vantagem desse negócio? É que tem gente acompanhando para você. Então o fundo está ali o tempo todo acompanhando aquelas empresas, fazendo com que elas cresçam, ok? Investimento anjo, qual é o risco? Altíssimo risco. Por quê? Porque eu pego todo o meu dinheiro e coloco numa única empresa, não num fundo de empresa, num pool de empresas. Então eu estou concentrando o meu risco numa única empresa. Se aquela empresa não der certo, o dinheiro vai para o espaço. No Venture Capital, se uma não der certo, eu tenho outras 5, 6 que eu investi e que podem dar resultado, ok? Então, ou seja, eu tenho diluição do risco por ter várias empresas na minha carteira. Não tem fundo garantidor de crédito, não tem um fundo garantidor por trás, não, tá? É igual o investimento, compara o Venture Capital com bolsa, tá? Num fundo de bolsa. Eu estou pondo estou comprando ações de várias empresas num fundo desse, ok? Porém, a sua exposição ao risco te dá a chance de ter o quê? Maior lucro, tá? E é um lucro gerado através de produção, através de geração de valor, geração de riqueza. Não é um dinheiro por dinheiro. Mais alguém aí, pessoal? Se ninguém tiver, eu acho que eu vou puxar para o outro lado bem diferente. Fala. Eu sou professor. Ok. E trabalho com matemática financeira, estatística, economia, com curso de administração da cidade do interior. Ótimo. Onde você apresenta uma função de primeiro grau e é guiado um monitor também que não tem ideia do que é aquilo. Eu tento ajudar nisso. Só que, de alguma forma, eu penso em economia. Para mim, você tem 3 grupos que são problemáticos, que atrasam muito o Brasil, vão atrasar no futuro. Primeira infância, que a gente não tem política para isso. Depois da primeira infância, vai virar um adolescente com 13, 14, 15 anos, vai abandonar o ensino médio, porque o que a escola apresenta para ele e no seu futuro. E depois você chega um sujeito com 20, 25, 30 anos que tem vontade de voltar a estudar, mas que não consegue porque, por conta da sua baixa qualificação, trabalha num trabalho pesado de 8 às 6 da tarde, não adianta colocar esse cara de 7 às 10 da noite, vai estudar à noite que vai conseguir. Tem alguma forma de trabalhar com esses públicos que não seja
conhece alguém que de alguma forma aborde a qualidade de vida, hoje primeira infância, hoje adolescência, hoje gente que está fora do mercado de trabalho, gerando de alguma forma renda e riqueza? Tem, você me falou, foi me contando a história, eu fui vendo vários negócios. Pô, aqui pode ter um negócio, aqui pode ter um negócio, aqui pode ter um negócio. Mercado 2.5. Existem várias empresas no ramo de educação, as EDTechs, por exemplo, educação com tecnologia, tem várias empresas de um monte de ramo, empresas maker, cursos à distância, metodologias novas de ensino, tem várias coisas acontecendo nesse mercado, voltado para a primeira infância, voltado para a adolescência e voltado para ensino para adultos, tá? Tem muita coisa interessante acontecendo. Tem os fundos de investimento, interessante isso. Cada fundo tem sua tese de investimento, tá? Se eu pegar a Vox Capital, por exemplo, ela investe em empresas de impacto social, de saúde, educação e financeiro. Só esses 3 mercados ela investe. Geração de energia, ela não investe, tá? Então, se você pegar um fundo como a Vox, por exemplo, ela tem empresas lá de educação voltada para isso, por exemplo, que estão atuando em periferia, estão atuando, sei lá, na primeira infância, trazendo educação de qualidade. Mês passado, eu tive com um empresário brasileiro que estava nos Estados Unidos com um projeto muito legal de educação para a primeira infância, educação bilíngue para a primeira infância com propósitos. Muito interessante. Ele tinha se posicionado em classe A e B, tá? Porém, tinha um plano dele para poder popularizar isso junto com essa escola A e B, tá? O problema de educação é um problema estrutural, né? E de transformação de muito longo prazo, porque eu começo hoje, vou ter resultado daqui a 20 anos. E como eu falei no começo, a gente tem a nossa educação formatada para a Revolução Industrial, ou seja, todo o sistema educacional ele é voltado para criar bons profissionais para a indústria, né? A forma de configuração da classe, onde tem pessoas sentadas e uma pessoa com autoridade na frente, tem o meu supervisor, ele começa a ver hierarquia, então ele hierarquiza a concepção dele, ele não faz nada que não seja proposto pela escola, não é ele que propõe os desafios ou que enxerga os desafios, a escola é que traz para ele as coisas já mastigadas, um negócio que, na verdade, que vai empurrando o aluno, né? Você tem que ter um sistema que puxe o aluno, que faça ele desenvolver, que dê a ele todo o desafio, onde ele enxerga um desafio, bom, eu tenho esse desafio, beleza, para esse desafio você pode usar essa matéria, esse conceito da sua idade. Então ele enxergou um desafio, ele começa a colocar conceitos ali para resolver aquele desafio. Vejam, é uma educação que faz a criança o quê? Empreender, correr risco, fazer o negócio acontecer, não é? Todo o nosso sistema educacional ele é voltado para criar bons profissionais. Então a gente tem agora 13 milhões de desempregados, por quê? Porque esses caras saíram da empresa, saíram da indústria, não conseguiram empreender, não conseguiram dar um jeito de fazer alguma coisa produtiva. Então fica desempregado, não tem trabalho. Se você não sabe empreender, você fica ali o quê? Estagnado, né? Fazendo um bico aqui, um bico ali, mas não consegue gerar valor. Então se tivesse uma educação que viesse trazendo um mindset empreendedor para aquela criança, ela ia sair da universidade empreendendo, né? Tem um trabalho maravilhoso sendo feito em Pompeia, no interior de São Paulo, numa empresa que é um Kingdom Business, Grupo Jato, é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano, da família Nishimura, que tem a Universidade da Família, vocês conhecem, né? Contatos para Sempre, Crown Financial, eles que trouxeram para o Brasil. E eles iniciaram um processo que chama DTX, Digital Transformation Experience. Eles chamaram 20 empresas familiares da região e contaram para eles o seguinte: olha, nosso mercado do agronegócio, a gente viu as startups chegando e dominando o mercado, acabando com um monte de empresas aí. A gente se antecipou, foi atrás de tecnologia, fomos ver o que estava acontecendo no mundo todo sobre tecnologia, trouxemos inovação para cá, temos uma área todinha trabalhando em machine learning, em deep learning, estão investindo em escola para a primeira infância e ensino fundamental e médio, trazendo um pessoal do Canadá que está trazendo deep learning para eles, uma coisa muito legal, assim, de altíssima tecnologia de ensino, onde faz com que a criança realmente produza, tenha um mindset empreendedor. Chegou para essas empresas familiares e falou assim: olha, se vocês ficarem paradas, vocês vão morrer.
vocês fazem o que vocês fazem hoje há 40 anos já. Então ela pegou 20 empresas que faturaram de 200 milhões a 500 milhões e nós criamos um programa junto com a Bluefields e estão levando inovação e transformação digital para essas empresas. Colocamos numa sala de aula os donos das empresas, tipo Dori, ZDA, tem a Marilã. Vocês conhecem essas empresas? São de lá, cara. Esses caras fazem as coisas igual há 40 anos. A forma de vender, a forma de mercado, isso está se transformando hoje. A forma de comércio está se transformando. Esses caras estão com dificuldade hoje de levar o produto, de vencer barreiras, eliminar etapas do processo de venda, de produção. A gente está imergindo os caras em tecnologia. Outro dia levamos um grupo desses caras para visitar o Nubank, para visitar a XP, para visitar a área de inovação do Banco Votorantim. Os caras ficaram assim, nossa, cara, que é isso? Os caras têm uma baiazinha chamada Squad que estão criando uma pequena empresa dentro da empresa deles. O Banco XP, ele tem um andar inteiro só de inovação. São salinhas assim pequenas, com 5, 10 pessoas trabalhando, são squads montados para gerar inovação. Cada um desses squads é uma empresa startup sendo criada, de produto que hoje não faz sentido, mas que daqui a pouco vai fazer sentido. Vai para o mercado e quem fez isso daí? Foi o XP, está na frente, está andando na frente. Então veja, uma mudança de paradigma, de concepção da educação, de você levar, trabalhar e fazer com que as pessoas pensem. Até hoje, nenhum governo se preocupou em fazer alunos que pensem. Aqueles que pensavam eram vistos como as ovelhas negras e eram expulsos das escolas, né? Eram suspensos, eram perseguidos, né? São aqueles que pensavam. Então saiu fora da linhazinha ali, esse aqui traz problema, né? Então você tem um grande desafio na sua mão de transformar a educação. E se você começar a olhar isso com mente empreendedora, você vai criar uma série de empresas que pode estar ajudando essas pessoas a transformar a vida delas. E você vai estar gerando valor, vai poder receber por isso também, porque você vai ser um empresário e vai transformar a sociedade. Ainda mais levando conceitos cristãos junto com isso. Vai lá. Mas teria muita gente investindo para fazer funcionário público também. Fazer? Funcionário público demandando que jovem Então, aquilo que eu falei, né? Não houve interesse, nenhum lado, de fazer pessoas que empreendessem, né? A gente vê muita gente sendo demitida porque é um risco para o chefe, né? Então, assim, cabe a gente transformar a sociedade, pessoal. Cabe a gente ter essa mente empreendedora e fazer o negócio virar. Ok? Pessoal, eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui. Estou à disposição de vocês. Deixa eu deixar meu telefone aqui, se quiserem me ligar. Tem meu telefone aqui, tem meu e-mail, tem o site da empresa também, goldstreet.com.br. Tem lá um abazinho para você entrar em contato comigo também. Eu respondo todo mundo, né? Se tiver em São Paulo, te marca um café, a gente vai conversar. Gustavo, eu queria empreender, ter uma ideia. Vamos conversar, vamos ver se tem uma ideia que faz sentido, a gente direciona, vocês começam a andar. Querem investir, como é que eu faço? A gente conversa também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.